assim, é um hall muito grande. Um hall muito grande, e eu trouxe até aqui um livro que eu até recomendo. Qual que é? Esse aqui. Quer É um mostrar pro livro pessoal? do Steve Hawking, Deixa eu cortar Os aqui Gênios pra cá. da Ciência. Os Gênios da Ciência. Esse livro ele é muito interessante porque ele fala de várias figuras históricas que deram contribuições muito relevantes para o patamar que a gente está de evolução. Né? E aí eu escolhi alguns. Por exemplo, o próprio Arquimedes, que eu já falei hoje, que fez uma das primeiras previsões mais assertivas do valor de π. O Arquimedes, ele foi revolucionário, né? Ele, na época, ele aperfeiçoou o uso da catapulta de tal forma, a catapulta já existia, mas ele fez vários estudos aprimorando a catapulta como forma de defesa. Ele também estudou como usar o sol através de lentes para usar como defesa. Então o sol batia na lente, a lente refletia até os navios, queimava os navios, fazia os navios pegarem fogo, né? E o Arquimedes, tem uma história muito interessante do Arquimedes, que eu gosto muito, que certa vez o rei deu uma quantidade de ouro para um artesão fazer uma coroa para ele. Tá. E essa coroa ia ser um presente aos deuses. E quando ele recebeu essa coroa, ele desconfiou se o artesão usou todo o ouro que ele deu. Né? E ele ficou com aquela dúvida. Foi encafifado. Será que esse cara me enrolou? Né? Será que ele levou parte do meu ouro e colocou prata? E ele, com aquela dúvida, chamou o Arquimedes. E chamou o Arquimedes. Arquimedes, eu tenho esse problema. Eu estou com essa coroa, deu uma quantidade de ouro, mas eu não tenho certeza que ele usou tudo. Eu quero que você resolva o problema e quero saber se ele é honesto ou não. Tá. E o Arquimedes ficou com aquele problema, não. E na época da Grécia Antiga, tinha uns banhos, né? Então você ia para uns banhos, ficava lá tomando banho, né? Água quente, etc. Ele no meio do banho, imerso na água, né? Ele viu que ao entrar na água existia um deslocamento de água. Então esse deslocamento era proporcional ao tamanho do corpo dele. E ele simplesmente deu um estalo nele, que foi um dos princípios da hidrostática. Hoje em dia é um dos princípios fundamentais da hidrostática. E ele descobriu como diferenciar se a coroa era totalmente de ouro ou estava misturada com placa. Ele ficou tão empolgado que ele do banho saiu correndo pelas ruas, nu. Eita, lá! Gritando, Eureka! Descobri. Então o que ele fez? Ele pegou essa coroa, fez uma imersão na água, essa coroa deslocou uma quantidade de X de água. Ele pegou a mesma quantidade em ouro, imergiu na água e comparou. E viu que não tinha mesmo deslocamento de água. Aí pegou. Ou seja, o artesão tinha levado uma parte do ouro do rei. Então essa história que legal, do Arquimedes, cara. Eu não conhecia essa história, hein? Bacana. E o Arquimedes ele tem um outro fato histórico muito relevante, que a cidade onde ele morava foi invadida pelos romanos, tomada pelos romanos, e o general falou: olha, eu quero o Arquimedes preso. Eita. Ninguém ia para matar o Arquimedes. Sabia da preciosidade dele, né? Diz que existe uma lenda que o soldado chegou para ele, né? Falou: você está sendo preso. Vamos lá pro general lá, que estava invadindo, está chamando que é a sua presença. Ele: não me atrapalhe. Ele, imerso num trabalho, não estava obedecendo o soldado foi e matou Arquimedes. Caramba! Porque Arquimedes se recusava a ir, porque ele estava trabalhando imerso nos seus trabalhos, né? Então essa é uma história também que se conta sobre Arquimedes. Outra figura que eu elenquei aqui foi Pitágoras. Tá. Né? Pitágoras,
a gente já falou aqui do Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras, há relatos do Teorema de Pitágoras muito antes de Pitágoras. Mas por que vem com o nome dele? O Pitágoras, ele formulou uma seita, que é chamada os pitagóricos. E essa seita acreditava que os números regiam o universo. E foi aquele seu comentário anterior de agora há pouco, né? E eles produziam muito matemática. Uma delas foi oficializar de forma escrita o Teorema de Pitágoras. Que legal, que legal. Você tem o Isaac Newton, que eu trouxe um livro também para recomendar para os nossos ouvintes, né? Vamos lá. Esse é um livro que fala sobre a obra e a vida do Newton. O Newton, ele era muito religioso e era um cara muito muito voltado para a prática. Ele teve um surto de uma doença na época que ele vivia. Ele teve que passar quase 2 anos enclausurado no interior para evitar ser contaminado por esse surto. Tá. E nesses 2 anos ele fez foi um dos mais produtivos da vida dele. Inclusive ele escreveu um livro que a gente chama de Principia, que tem os princípios da mecânica. Ele também estudou o comportamento dos celestes, dos corpos celestes. E ele tem uma coisa que eu dou aula para os meus alunos, que é o teorema fundamental do cálculo, atribuído a ele, que faz a relação da derivada com o integral. E isso é o pânico. Agora você tocou em pontos, hein? Derivada, integral. Então ele fez o elo. Os engenheiros, né? Eles ficam loucos. Esse elo, ele é tão importante que ele é chamado de teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo é esse elo perdido que ele encontrou entre integral e derivada. Que legal. Outros 2, rapidamente, que eu queria falar sobre o Euler. O Euler, ele era um suíço, que tem 2 fatos interessantes também que eu cataloguei dele. O Euler, ele ficou cego. Depois de uma certa idade, ele ficou cego. E é interessante, e ele ficou cego porque teve um incêndio na casa dele, queimou quase praticamente tudo. E ele praticamente priorizou salvar os trabalhos dele. Tá. E nesse incêndio, ele já tinha uma vista bastante debilitada e ele acabou ficando cego. E é interessante que a maioria, mais da metade dos trabalhos dele foi produzido depois que ele ficou cego. Que interessante. Depois que ele ficou cego. E ele é um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Ele teve 13 filhos, Fulvio. Caramba. Só que dos 13 filhos, apenas 5 filhos sobreviveram à infância. Caramba. Então a mortalidade infantil era muito alta, grande. né? Sim, na época. E ele fez várias notações. E o último seria o Gauss. O Gauss, eu escolhi não só pelo conjunto da obra, mas por algo que a gente ensina para os nossos alunos, que é a curva de Gauss, que a gente tem o cálculo de probabilidades, tem um método de mínimos quadrados, que é para a gente fazer aproximações minimizando os erros, né? Então esses caras que eu elenquei, e quem tiver mais curiosidade, depois manda mensagem para a gente, que a gente manda mais bibliografia. Show. Esse livro que eu indiquei tem bastante coisa sobre a vida deles. Legal. Placidão, e como que a matemática, vamos agora aí para uma outra vertente, né? Como que a matemática, ela contribuiu para as tecnologias atuais, né? E como que a gente pode fomentar inovações científicas a partir do uso da matemática? Isso é interessante, Fulvio, porque quando a gente fala em inovações, tecnologias, não está intrinsecamente relacionado à geração de ciência, né? E muitos aspectos das ciências são gerados através de cálculos. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente está com o advento, por exemplo, dessa live, com uma transmissão online, né? Com interação com os nossos ouvintes, né? E isso é muito decorrente de quê? De uma criação de algoritmos, né? Com análise de dados,
A própria inteligência artificial, né? Que é uma outra pergunta que eu quero te fazer, mas já emendo nessa. Exato. Né? Então, a gente tem o desenvolvimento da lógica, da criptografia, a análise de dados, a inteligência artificial, que já que você já mencionou, né? A inteligência artificial, já indo para essa próxima pergunta, ela está baseada muito em matemática. Né? A inteligência artificial, a base dela é matemática. Eu escolhi alguns ramos da matemática que são fundamentais para IA. Por exemplo, a gente tem a álgebra linear. A álgebra linear ela é importantíssima para todas as áreas de exatas, engenharias, matemática e física, porque ela entra na IA na criação de métodos de aprendizado da máquina para analisar dados. Então, ela ajuda a você fazer equações lineares e relacionar diferentes conjuntos de dados. Então, a gente tem a álgebra linear, a gente tem o cálculo, né, o cálculo diferencial, que também é utilizado pela IA em modelos preditivos, para que a gente use processos de otimização. Então, nossos objetivos aqui, utilizar o cálculo, é justamente a gente minimizar erros, encontrar situações ideais, situações de maximização, de minimização. Outro aspecto matemático importante para a IA é a estatística. Então, hoje em dia não, como a IA funciona? Ela faz uma busca num conjunto de dados disponíveis na rede e faz uma análise estatística envolvendo probabilidades para te dar uma resposta mais condizente com a sua pergunta. Né? Então, aquilo ali é análise de dados. A gente também tem as redes neurais. As redes neurais, elas funcionam, são modelos matemáticos que funcionam tentando se espelhar ao nosso cérebro, ao funcionamento dos neurônios. Então, as redes neurais, ela tem justamente esse aspecto de fazer análise da informação. Então, você tem um conjunto de dados aleatório e você quer extrair informações específicas daqueles. Então, você tem que olhar para aquele conjunto de dados de uma forma que às vezes o olhar humano não percebe, mas os padrões matemáticos percebem. O próprio data mining, né? Mineração de dados, os sistemas, né, empresariais são utilizados hoje, né? O business intelligence, né? Os sistemas inteligentes de análise que suprem, né, os gestores, né, os diretores, os empresários com informações, né, para que ele possa tomar uma decisão mais assertiva, né? Que esse é o grande objetivo. E tudo por trás está a matemática, né? E a gente também tem, para finalizar aqui, a lógica, né? A gente quer que a IA, no futuro, já tome decisões autônomas. Né? Então a gente tem que fazer com que a IA use processos lógicos, estruturas lógicas, para tomar a decisão mais assertiva.